Oi pessoal, eu sou a Raíssa de Paula, sou profissional de educação física e hoje vamos falar sobre uma doença muito conhecida que é a insuficiência cardíaca, tá? A insuficiência cardíaca, ela está completamente relacionada ao nosso estilo de vida, certo? Mas o que ela causa? Ela causa um comprometimento no desempenho da contração muscular, causando limitações físicas e a redução na fração de ejeção do sangue, certo? Porque o coração ele enche e esvazia de sangue. Quando ele esvazia, que é essa ejeção, ele não esvazia o suficiente para o corpo trabalhar normalmente, né? Então essa é essa redução de fração de ejeção de sangue, tá? E resulta numa incapacidade do coração de manter uma demanda metabólica, ou seja, o organismo começa a ter que fazer mais força para trabalhar, porque o coração não está dando conta, né? Então, por um tempo, o corpo ainda consegue manter, mas chega um certo ponto que ele já não tem mais força, porque o coração não está fazendo a parte dele, né? Então começa a bagunçar toda a parte metabólica do organismo, né? Podendo assim ter muitas alterações, principalmente periféricas, né? Nas partes periféricas do corpo, certo? Então começa a acontecer uma deteriorização progressiva na função contrátil do coração, né? E isso pode resultar em outros problemas, como por exemplo a fadiga precoce, a dispneia, umas limitações para qualquer tipo de esforço e até mesmo a aumentar o risco de mortalidade, certo? Então, baixo nível de longevidade. E com isso acontece outras alterações, que como o corpo tem que funcionar mais rápido e mais forte, porque o coração não está dando conta de oxigenar o corpo inteiro, começa a acontecer outras disfunções. Então tem a neurohumoral, que está relacionada completamente aos hormônios, então bagunça tudo. Tem a hemodinâmica, que está relacionada à circulação sanguínea, também bagunça tudo. E a metabólica, como eu já disse anteriormente, né? Então o corpo fica tentando suprir isso, e quando ele não aguenta mais, o coração começa a ter outros problemas, né? Causando maiores problemas no resto do corpo, certo? Com tudo isso bagunçado, aumenta o consumo de oxigênio, então você começa a hiperventilar, aquela falta de ar, você precisa de mais oxigênio, então o pulmão ele fica a todo vapor, né? Tentando cada vez puxar mais ar. E também aumenta a resistência vascular, ou seja, aumenta a pressão arterial. Com isso, a hipertensão vem junto, certo? Com isso, nós temos 4 classes, a classe 1, 2, 3 e 4, tá? A classe 1, ela é assintomática e em qualquer exercício habitual do dia a dia, certo? Então, você não tem problemas maiores. A classe 2, ela também é assintomática em repouso, certo? Então, você faz as suas atividades habituais com sintomas muito pequenos, né? Talvez um pouco de falta de ar e tudo mais, que aí já é recomendado você fazer um exercício leve, como uma caminhada, né? Podendo já causar uma hiperventilação, certo? Na classe 3, também ainda é assintomática em repouso. Porém, qualquer exercício um pouco a mais do habitual já causa essa falta de ar e essa hiperventilação. Que aí já é recomendado você fazer um exercício moderado, né? Para você poder fortalecer esse coração. Já na classe 4,
Em repouso, você já sente falta de ar. Ou seja, daí vai para a mesa de cirurgia fazer transplante. Completamente contraindicado fazer qualquer tipo de exercício, porque pode desencadear uma arritmia aguda, pode desencadear um infarto, né? Então é completamente contraindicado, porque mesmo você paradinho ali, sentado, você sente uma falta de ar excessiva, tá? Então, em todas as classes ocorre essa disfunção do ventrículo do coração, né? Que é onde ejeta o sangue que eu falei lá no começo. Então, essa disfunção, ela causa uma diminuição na vascularização, que diminui a circulação sanguínea, né? Entrada e saída do coração do sangue, que diminui o oxigênio que o músculo do coração necessita, causando assim uma fadiga precoce, ok? Um cansaço excessivo. Isso é causado em todas as classes, tá? Então, como é que ele se instala? Ele se instala de modo direto e de modo indireto, tá? O modo indireto, ele provoca uma anormalidade na contração do coração, certo? Então, só fica diferente. Já no indireto, vem com históricos. Então, hipertensão, diabetes, se fuma, álcool, né? Então, isso já está ligado a outras doenças, né? Doenças anteriores. E com isso, aumenta a pressão pulmonar. Então, o pulmão tem que trabalhar mais para oxigenar mais, podendo dar uma insuficiência respiratória. Como eu disse, vem vindo mais complicações, né? Então, qual é o benefício do exercício? Ponto que não quer calar, né? Aumenta o consumo de oxigênio, porém, começa a ter a demanda para o corpo inteiro necessária. Aumenta a injeção de sangue, que é o X da questão. Aumenta o tônus muscular do coração em repouso, né? Então você cria mais resistência e mais força para esse músculo do coração. Aumenta o remodelamento cardíaco, então ele começa a bater normalmente, sem ter nenhuma anormalidade. Diminui a pressão pulmonar, porque o oxigênio está sendo mais bem transportado pelo corpo, né? E é lógico, isso ajuda, o exercício aeróbico ajuda muito. E diminui o risco de mortalidade, né? Então, por exemplo, a pessoa já tem a doença. Por que você faz exercício mesmo já tendo a doença, que não seja no nível 4, obviamente? Porque você melhora o seu prognóstico no futuro, né? Porque a doença ela evolui. Do 1, da classe 1, você vai para a classe 2, que vai para a classe 10, que vai para a classe 4, tendo que fazer um transplante de coração, né? Então, você fazendo exercício já desde agora, você já previne esse seu prognóstico no futuro, né? Assim a doença não evolui da mesma forma, tá? Então, o que você precisa para poder fazer exercício físico? Para começo de conversa, você vai numa academia, você vai para um personal, você tem que levar uma carta de autorização do seu médico falando, olha, eu posso praticar exercício físico. Eu tenho a classe tal, você tem que estar ciente do que você tem, ou pelo menos levar a carta de autorização do médico, tá? Você tem que ter um treino específico para você, para o que você tem, para a sua doença. Se você tiver a classe 4, você não pode treinar. Completamente não indicado, tá? E se você tiver arritmia, hipertensão, diabetes, tudo mais, não for controlada, você também não pode treinar.
Se você tiver, tem que ser controlado, tomando remédio e tudo mais. Então, quais são os exercícios recomendados? Aeróbico e resistidos, como sempre, né? O aeróbico, ele tem uma eficiência maior, porque estamos falando em vascularização, né? Então, você aumenta a sua resistência cardiovascular. Se a gente tem falta de oxigênio no corpo, precisa fazer o corpo entrar mais oxigênio e suprir a necessidade do corpo inteiro. Então, a cardiovascular é a mais recomendada. Não que a resistida não tenha benefícios, até tem. Porque no resistido você usa mais o cálcio, que o cálcio ajuda na contração muscular. Isso vale para o coração também, né? Porque o coração é um músculo, ok? Então, os dois são indicados. Vamos lá em questão do HIIT. O HIIT é muito mais eficiente que qualquer outro tipo de exercício aeróbico, certo? Não que o contínuo não funcione, claro que ele funciona. Funciona muito bem até, né? Mas tem muita gente que não aguenta ficar numa frequência cardíaca muito alta por muito tempo. E aí a gente vem aplicando o HIIT, né? Porque você tem vários tipos de HIIT, você pode fazer 12 repetições, né? Você varia de minuto, né? Você pode fazer por 4 repetições, fazendo com uma intensidade maior e mais tempo de descanso. Pode ser uma pausa ativa, uma pausa passiva. Tem vários métodos e isso aí quem vai resolver é o profissional de educação física, tá? Mas o resistido também é muito importante nessa questão do consumo de cálcio, certo? Sem o cálcio e a energia, obviamente, o músculo não contrai, certo? E o aeróbico, ele é recomendado de 3 a 5 vezes por semana. Sim, tem que ser contínuo, né? Para você melhorar a função do coração, de encher e esvaziar de sangue, mandando oxigênio para o corpo inteiro, para tudo funcionar. Lembra que eu falei as alterações que ocorrem? Com o coração funcionando normalmente, essas alterações não ocorrem, certo? Não causando uma disfunção geral aí no seu corpo. E o resistido de 2 a 3 vezes por semana. Lembra fazer aquela questão do intercalado? Um dia aeróbico, um dia resistido, aeróbico, resistido, né? Você podendo aí fazer um treino a semana inteira, certo? Lembrando que sempre do moderado para o vigoroso é o que tem uma resposta melhor, é que tem uma eficiência melhor, né? E isso, claro, que você pode ir aumentando progressivamente, não vai chegar direto fazendo um exercício moderado, não. Então, o profissional de educação física, ele vai fazer todo um cronograma específico para você, certo? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, tá? Fiquem ligados que hoje a aula vai ser diferente. Vem comigo!